Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje para mais uma aula desta disciplina, da continuidade da disciplina de pneumatologia. Terminamos a aula anterior falando acerca do batismo no Espírito Santo. Aprendemos que ele é um derramamento e um mergulho, do grego baptismo, e um enchimento. Falamos que nós, assembleianos, cremos na evidência inicial do batismo no Espírito Santo, como o falar em línguas. E o que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é uma capacitação especial para todo crente para atuar na obra de Deus. Você vê que há uma diferença dos discípulos antes do batismo do Espírito Santo e os discípulos depois do batismo do Espírito Santo. E é sobre isso que eu quero frisar, começar essa aula frisando. Para que serve o batismo no Espírito Santo? Para você só falar em línguas? Para você só, manifestar alguma coisa na igreja? Não, certamente não foi para isso que Jesus enviou o Espírito Santo ou disse a respeito do batismo. O batismo no Espírito Santo está claro qual é o seu propósito no capítulo 1, versículo 8 de Atos dos Apóstolos. Você vai ver lá que está escrito, acompanhe comigo a leitura aqui de Atos dos Apóstolos, capítulo número 1, versículo número 8, que diz assim: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e o sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Vemos então que há um propósito para o batismo no Espírito Santo, que é o derramamento de poder sobre o crente. É o revertimento de poder. Porque no momento que viemos à conversão, temos então o selo do Espírito, que é quando nós somos ali selados como propriedade de Cristo, reconhecido como Filho de Deus, aceito na família de Deus. E o revertimento é uma capacitação. Entenda, os discípulos antes do batismo no Espírito Santo, antes de Atos capítulo 2, eles eram covardes, eles eram medrosos, não conseguiam testemunhar a respeito de Jesus. Você vê que eles até tentavam. Entenda, muita gente pensa, muitas pessoas pensam que o batismo no Espírito Santo é apenas para você ficar falando em línguas na igreja, é apenas para você ficar manifestando poder na igreja. Não, o batismo no Espírito Santo é a capacitação para você testemunhar de Cristo. Imagina, se fosse somente para você manifestar poder, nem necessitaria os discípulos terem recebido o batismo no Espírito Santo. Que heresia é essa que você está pensando? Não, entenda, Cristo deu autoridade aos discípulos. No capítulo 9 de Lucas, no versículo 1, você vai ver que Jesus chama os 12 e dá-lhes poder e autoridade para curar enfermos e expulsar demônios e fazer muitas maravilhas em nome dele, em nome de Jesus. Ou seja, os discípulos foram chamados para estar em nome de Jesus. Entende? Então, os discípulos já tinham poder e autoridade. No capítulo 10, você vai ver que Jesus envia 70 discípulos, de 2 em 2, e era para curar enfermos e expulsar demônios. E os discípulos, quando voltam, você vê isso no versículo 17 do capítulo 10 de Lucas, os discípulos voltam maravilhados, porque eles dizem que até os espíritos se sujeitavam em nome de Jesus, se sujeitavam a ele em nome de Jesus. Entenda, eles estavam ali como representantes, embaixadores de Cristo. Então manifestavam poder, manifestavam autoridade sobre os discípulos. Mas eles tinham poder, tinham autoridade, faziam o sobrenatural, mas não tinham algo importantíssimo, que era a capacidade de dar a vida por Jesus, a capacidade de testemunhar sobre Jesus. Pedro, ele está ali já no capítulo 26 de Mateus, e Jesus está se despedindo dos discípulos, dizendo que ele vai ser abandonado por todos como a ovelha que vai para o matadouro, e Pedro se levanta com toda a ousadia e diz: Não, Senhor, de maneira alguma, ainda que todos se escandalizem de ti, eu jamais me escandalizarei. E Pedro então, na sua inocência, e Jesus então repreende Pedro, dizendo: Olha, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes, tu me negarás. Pedro diz: não, isso jamais acontecerá.
ainda que me seja necessário morrer contigo, eu nunca te abandonarei. Aí todos os discípulos disseram o mesmo, é o que diz o texto, Mateus capítulo 26, versículo 35, você deve ler isso lá. Só que na mesma noite, Jesus foi levado preso, e Pedro então chegou diante do pátio do templo, e algumas pessoas reconheceram que ele era discípulo de Jesus, e perguntaram: não é esse que andava com Jesus, o Nazareno, o Galileu? E Pedro o negou diante de todo por 3 vezes. Por quê? Pedro, ele tinha já poder e tinha autoridade para expulsar demônios, curar enfermos, mas ele era medroso, covarde, assim como todos os discípulos que fugiram. Não tinham capacidade de dar a vida por Jesus, de falar que era um discípulo de Jesus, ainda que lhe custasse a vida. Entende? Então você vê que Pedro, no capítulo 26, versículo 69 e 70 em diante, você vai ver ele negando Jesus por 3 vezes, na mesma noite que ele afirmou que daria a vida por Jesus, porque eles não tinham essa capacidade, eles não tinham como fazer isso. O Espírito Santo então vem para capacitá-los a testemunhar de Jesus, tanto em obras quanto com sua própria vida. Por quê? No versículo 1 no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, versículo 8, você vai ver: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Essa palavra testemunha, ela no grego é martús, ou que significa literalmente mártir, ou seja, os discípulos iriam receber poder para ser mártir, ou seja, de poder dar a vida por Jesus. O que é um mártir? Um mártir é alguém que sofre perseguição sofre perseguição e é levado até mesmo à morte por renunciar a uma causa, ou negar renunciar a uma causa. Ou seja, por negar e renunciar a Jesus, eles eram levados até mesmo à morte. O Espírito Santo, o poder do Espírito Santo era para capacitá-los a não temer nem mesmo a morte. Você acompanhando aqui na apostila, você vai ver que dá essa nota. Nota 1. É notável que a expressão batismo, mergulho, teve um cumprimento total e absoluto, haja vista que os mesmos tiveram suas vidas transformadas pela influência poderosa do Espírito Santo, que não os capacitou somente para falar em outra língua, mas principalmente para testemunhar em Cristo, sem temer nem mesmo a morte. Nisto conclui-se a compreensão da expressão batizado no Espírito Santo. Ou seja, eles foram divinamente capacitados para dar a vida por Jesus, para ser um mártir em nome do Senhor, a não negar o Senhor mesmo mediante a morte. E você vai acompanhar uma leitura que eu recomendo, é o livro dos Mártires, onde você ali acompanha como é que foi a morte de cada um, onde Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque disse que não era digno de morrer como seu Senhor, e pediu para virarem a cruz. O mesmo Pedro que negou Jesus naquela noite, o mesmo Pedro que negou Jesus durante lá a despedida do Senhor aos discípulos, foi o mesmo Pedro que morreu por Jesus alguns anos depois. Veja a diferença dos discípulos antes do batismo no Espírito Santo e os discípulos depois do batismo. O batismo no Espírito Santo é muito mais do que um poder para você falar em línguas ou para você manifestar algum tipo de dom. É uma ação sobrenatural de Deus para você não temer nem mesmo a morte. E que possamos refletir sobre isso. Será que nós como igreja pentecostais, somos de fato batizados no Espírito Santo? Porque tem pessoas que nas adversidades qualquer da vida já tende a negar Jesus, já tende a querer abandonar a fé, porque estão passando por alguma dificuldade. E esse mesmo crente diz ser batizado no Espírito Santo. Me diga, você acha de verdade que há uma evidência tão clara? Mas de fato, quem é batizado no Espírito Santo não só fala em línguas, mas também pode vir adversidade, pode vir problemas, pode vir todo tipo de acusação e até a morte contra a vida desse crente, mas ele fica de pé, ele fica com a fé fortalecida no Senhor. Que possamos refletir sobre essa realidade. Vamos aqui seguindo a apostila. Perdão, eu não coloquei aqui.
Temos aqui agora, seguindo a apostila, vamos falar sobre a Bíblia refere-se a 4 tipos de dons: de batismo: batismo em água, batismo no sofrimento, indicando paixão a Cristo, e batismo no Espírito Santo, referindo-se ao dia de Pentecoste ou a concessão do Espírito Santo, e batismo no fogo, referindo-se ao juízo. Temos aqui também uma explicação que deve ser esclarecida, que é acerca do batismo no fogo. João, em Mateus capítulo 3, versículo 11, você vai ver que João, ele dá a declaração de que o que viria após ele iria batizar no Espírito Santo e com fogo. E muitos de nós, crentes pentecostais, pensamos nesta expressão batismo com fogo, no batismo de poder. Mas, se você for analisar a perícope do texto, que é o contexto imediato do texto, do versículo da qual está falando, você vai ver que há dois grupos de pessoas presentes ali: os que estavam indo para se batizar, ou seja, que estavam arrependidos de seus pecados, e os que estavam ali apenas para observar, que eram fariseus. E João, então, ele vai começar a falar sobre, acusando os fariseus, dizendo que a árvore que não dá fruto, o machado está posto já, e a árvore que não dá fruto vai ser cortada. Ou seja, João está ministrando ali contra os fariseus, que eles, por não darem fruto, vão ser cortados. E aí ele vai dizer que o que vem após ele é mais poderoso do que ele batiza em água, mas o que vem vai batizar com o Espírito, com fogo. Ou seja, o Espírito Santo é para os crentes, o batismo no Espírito Santo é para os crentes. E o batismo com fogo, descrito lá, é para os incrédulos, para aqueles que não creem. Você vê no versículo posterior, no versículo 12, que ele diz que está com a pá na mão para recolher para recolher o trigo para o seu celeiro, e a pá ele vai jogar para o fogo, que nunca apaga. Ou seja, temos ali a evidência clara de que o batismo com fogo em João, em Mateus capítulo 3, versículo 11, está se referindo a batismo de juízo, batismo de condenação, referindo-se a julgamento dos incrédulos, julgamento dos que escrito ali, batismo ali, fariseus. Ou seja, muita gente quer ser batizado com fogo, segundo o batismo aí de João, de Mateus capítulo 3. Esse batismo é batismo de condenação, esse batismo é batismo de juízo contra os incrédulos. O Espírito Santo que é para os crentes, entende? Ou seja, há aí uma distinção de batismo: batismo de juízo e batismo no Espírito Santo. Tanto é que quando o próprio Jesus vai repetir acerca desse texto, ele vai falar em Atos capítulo 1, versículo 4, ele diz que vão ser batizados no Espírito Santo, e não repete com fogo. Compreendes por quê? Porque o batismo com fogo é para os incrédulos. Temos aqui também acerca dos dons do Espírito Santo. Vamos aqui para o próximo slide. Os dons do Espírito Santo. Temos de servir os dons do Espírito Santo. Bom, temos aqui então a classe dos dons do Espírito Santo. O que é? Há na Bíblia pelo menos três tipos de dons, que são os dons ministeriais, que está descrito em Efésios 4, versículo de número 11, que são 5, que são os profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. Ou seja, há 5 ministérios descritos em Efésios capítulo 4, versículo de número 11, e estes são os ministérios executados dentro da igreja, são os dons ministeriais. Entenda de uma vez por todas: ser pastor não é o tanto que se estuda, é um dom concedido pelo Espírito Santo. Ser mestre não é o tanto que você estuda, é um dom concedido pelo Espírito Santo. Todos eles são concedidos. Então, tem gente que vira pastor de serviço, né?
E tem gente que nunca foi chamado para ser pastor e vira pastor aos olhos humanos, mas diante de Deus nunca foi chamado para isso, porque não foi concedido a ele esta autoridade, não foi concedido a ele este dom. Então tem gente que quer lutar para ter um cargo de pastor, mas nunca foi. Tem gente que foi chamado apenas para ser um evangelista. Tem gente que foi chamado apenas para ser mestre. Se colocar um mestre como pastor, não vai funcionar. Pastor como profeta, não vai funcionar. Sendo que os dons são do Espírito, claro. O pastor pode ali ser um mestre, pode. Dom de profecia, pode. Mas os dons são ministrados pelo Espírito. Não é eu que escolho que você, ou você que escolhe que vai ser. É o Espírito que concede isso a você. E você vai descobrindo com o passar do tempo. Temos aqui os dons de servir, descrito lá em Romanos capítulo 12, e os dons do Espírito Santo, listado lá em 1 Coríntios capítulo 12. Muitos dizem que os dons do Espírito são só 9, que são os descritos lá em 1 Coríntios capítulo 12. Não, existe também dons descritos lá em Romanos capítulo 12, que você vai ver que são dons a respeito de servir, que são ministrar, ensinar, exortar, repartir, presidir, compadecer-se e ter misericórdia. Observe que ter misericórdia, compadecer-se é descrito como sendo um dom do Espírito Santo. Então, quem sabe o dom que você tem não é para ser um pastor, não é para ser um profeta, é para ser um misericordioso, alguém que se compadece do próximo, que é muito ajudador, entende? Tudo isso é ministério, só que as pessoas, a maioria dos crentes, só querem os ministérios que são mais evidenciados, os ministérios que são mais colocados em evidência. E devemos entender que nossa missão é servir. Nossa missão é servir. Bom, qual é o propósito dos dons? Os dons eles são distribuídos na igreja com o propósito solene de beneficiá-la, ou seja, são manifestos para o que for útil, portanto, não devem ser tomados como propriedade exclusiva e nem para a autopromoção de quem quer que seja. O Espírito Santo concede dons à igreja segundo aquilo que for necessário. E dom não manifesta, não significa salvação. Dom, ele significa uma edificação para a igreja. Então, os dons, eles beneficiam o próximo e não a mim mesmo. Que até os próprios ministérios não é para a edificação pessoal, é para a edificação do próximo, edificação da igreja. Sendo assim, nada do que eu faço, nada do que eu penso, nada do que eu manifesto pelo Espírito Santo é para o meu benefício pessoal, é para o benefício da igreja. E sendo para o benefício da igreja, o Senhor o faz como quer. E isso não significa que a pessoa é salva. Tem muita gente que manifesta dons e não é salva. Vai ter surpresas. Lembra lá na passagem de Mateus capítulo 7, versículo 21, que as pessoas curavam em nome do Senhor, profetizavam em nome do Senhor, e o Senhor diz que nunca os conheceram. Sim, manifestavam dons, mas não eram salvos, não eram nascidos de novo. Porque o dom, ele é para edificação da igreja, do próximo. Temos aqui também a divisão dos dons espirituais, que está em dons de saber, que vem a sabedoria, o conhecimento e o discernimento do Espírito. Não vamos aprofundar tanto neles, não vamos aqui destrinchar com tanta propriedade, a não ser os que forem úteis. Mas desses dons de saber aqui, um dos principais que são muito essenciais na igreja é justamente o dom de discernimento espiritual. Vemos hoje que muitos falsos mestres, falsos profetas têm se levantado em nosso meio e que o que a igreja precisa buscar é o dom de discernir os espíritos. O problema da nossa geração não é a credulidade, por incrível que pareça, é a credulidade. Os crentes acreditam, nós crentes, ou muitos, acreditam demais em qualquer coisa. Tudo o que vem em resultado, eles acreditam e não procuram discernir de onde vem, de que espírito é.
entendes? Então, que nós possamos cada dia mais buscar este dom que é tão importante na igreja, que é o dom de discernimento espiritual. Nem tudo o que está acontecendo dentro dos templos é de fato Deus que está agindo, é de fato Deus que está aprovando. Isso pode parecer chocante, mas é a realidade. Na própria igreja primitiva, no tempo de João, o João se levantou para combater muitos falsos profetas que estavam no meio da igreja já naquele tempo. Então sempre existiu e sempre foi necessário e se faz necessário este dom, que é o dom de discernir os espíritos. Temos aqui o dom de agir, que é a fé, o dom da fé. Temos aqui o dom de milagres, a operação de maravilhas e o dom da cura. E deste grupo aqui eu gostaria de destacar o dom da fé. O dom da fé, qual é essa fé? É a fé para a salvação? É a fé como fruto? Porque você vai ver que lá em Gálatas 5:22 vai ser colocado na lista de frutos do Espírito a fé. Que fé é essa? Bom, existem pelo menos 3 tipos de fé. A fé para a salvação, que é a confiança que temos no sacrifício de Cristo, a fé como fruto, que é a confiança que temos em depositar nossa vida a Deus, e a fé como dom, que é a fé utilizada para manifestação de milagres, de prodígios e maravilhas. Logo, esta fé descrita como dom é a fé utilizada para a operação de milagres, operação de maravilhas, e isto também é um dom. São pessoas que, em meio ao caos, conseguem ver a esperança e declarar um novo ambiente, cura, e acontece conforme a fé daquela pessoa. Isto é o dom da fé. Este dom não é dom de salvação, da fé para a salvação. Também não é a fé como fruto, que é a confiança, tem a ver com confiança em Deus em meio à tribulação. Isto é a fé como fruto. E a fé para a salvação é a confiança em Deus para a salvação por meio do sacrifício de Cristo, por meio da graça que nos foi concedida. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então temos aqui também o terceiro grupo, que é o grupo do dom de fala. Aqui temos os dons de profecia, os dons de línguas, variedade de línguas, e de interpretação de línguas. Você pode estar lendo daqui a pouco isto. E, bom, o que eu quero destacar aqui é o dom de línguas. Temos o dom de línguas e é muito mal compreendido, porque existem diferenças de línguas durante o Novo Testamento. Você vê no capítulo 2 de Atos que eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Só que essas línguas que eles começaram a falar são línguas conhecidas, línguas de todos os povos e nações que estavam reunidos ali no dia de Pentecoste. Então, estas línguas são línguas terrenas, são outros idiomas que foram concedidos pelo Espírito Santo para que eles falassem. Isto é chamado de sinal para os incrédulos, ou seja, são pessoas que estavam reunidas ali e olharam, porventura não são estes galileus, porque eles falam cada um em nossa própria língua materna, ou seja, eles ficaram impressionados. Isso é um sinal para os incrédulos, a língua, uma língua terrena conhecida, que é manifestada para provar que Deus está com a própria pessoa, de maneira que começa a falar um idioma que nunca aprendeu. Temos o dom de línguas, que é no tom de profecia já, né? Quando Paulo fala que aquele que fala em língua, só fale se tiver alguém na igreja que o interprete também, ou seja, para a igreja ser edificada. Ou seja, quando eu falo em línguas e não há interpretação, eu falo, não adianta em falar em público, mas agora se eu falo e alguém interpreta, sai no tom de profecia, porque vai falar sobre o que Deus quer comunicar à igreja. Você vai ler isso lá em 1 Coríntios capítulo 14, ou seja, ali então ele vai dizer que nesse sentido, o dom de línguas acompanhado de interpretação sai num tom profético, porque edifica também a igreja. E temos um terceiro aspecto, que é a edificação pessoal. É quando eu falo em mistérios com Deus, que só Deus entende.
E nesse sentido eu estou edificando a mim mesmo. Eu não edifico o meu próximo, eu não edifico a ninguém além de mim, porque eu que falo com Deus. Então, nesse sentido, neste aspecto, Paulo fala para que você fale baixinho, fale só com você e Deus. Muita gente acaba falando mais língua estranha do que pregando a palavra do Senhor. E não tem ninguém que interprete a língua que ele está falando. Ou seja, é infrutífera, não tem edificação para a igreja em si, a não ser para a própria pessoa. Então, se o momento de pregar a palavra, pregue a palavra. A não ser que tenha alguém ali para interpretar a língua. Se tiver alguém, fale. Aí a pessoa vai interpretar e a igreja vai ser edificada. Mas se não tem, pregue a palavra. Deixe para falar em língua em sua oração particular, porque assim você edifica a si mesmo. A oração em línguas é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para o crente, porque ele fala mistérios com Deus. Ali está se edificando espiritualmente. Então, eu aconselho, ore em línguas, mas sozinho, só você em Deus, em suas orações particulares. Em público, pregue a palavra. Em público, fale do Evangelho. Não, porque se você gasta mais tempo falando em línguas, quem vai ser edificado? A não ser que você interprete. Aí sim, você está autorizado a falar segundo as Escrituras. Vamos aqui terminar esta aula de dons espirituais e na próxima aula vamos iniciar sobre frutos do Espírito. Curve sua cabeça, feche seus olhos e vamos falar com o Eterno. Soberano Deus e Pai, te damos graças por este momento, por esta aula, por este momento edificante em Tua presença. Obrigado pelo entendimento que tem nos dado. Abençoa o meu irmão que está do outro lado da tela.